abrindo a caixa preta de como a gente construiu uma rede de 470 empresários. As pessoas têm plano estratégico, plano de pessoas, tem OKR, mas pouquíssimas pessoas têm um plano de network. O ideal é você desconectar a emoção dos problemas do seu negócio e você conseguir olhar para eles como problemas, uns mais complexos, uns menos complexos. Olá, meus queridos e minhas queridas. Se você pudesse conversar com um cara que já ajudou mais de 470 empreendedores a venderem mais, a ter mais sucesso, a ter mais lucro, vamos bater esse papo? Esse é o Doutor Startup Cast, eu sou Saulo Miquiles, vou conversar hoje aqui com o Vinícius Postai, CEO da Moai. Beleza? Beleza. Obrigado, meu irmão, seja bem-vindo. Obrigado você pelo convite. Tamo junto, faça seu personal pitch aí. Legal, pessoal. Bom, prazer estar aqui com vocês, sou o Vinícius Postai. Como o Saulo bem explicou, sou fundador, atual CEO da Moai. Hoje é a maior rede de empresários privados de Brasília. E nós temos como propósito conectar empreendedores que estão querendo crescer seus negócios, empreendedores inquietos. A gente faz isso por meio da construção de inúmeros conselhos de tomada de decisão estratégica e criando ambientes de conexão genuína. Ambientes onde esses empresários não só vão fazer um networking de negócios, mas um networking de vida, parcerias que vão ajudar eles ao longo de todas as jornadas. Então aqui a gente já viu o empresário crescer mais de 20 vezes seus negócios, empresários virarem a chave, mudarem de segmento, inclusive. Então temos bastante história aí para contar sobre toda essa trajetória. Massa, vai ter papo bom pra caramba hoje. Cara, queria entender como é que é um pouco a mecânica, como é que é o funcionamento. Eu quero entrar para a Moai, o que eu vou aprender, como é que funciona? Legal. Bom, primeiro ponto, a gente conecta uma rede 100% voltada para donos de empresa e C-Level. Tá. Então a nossa rede é formatada para tomadores de decisão que tem... Sabe aquela angústia quando o cara tem que decidir sobre contratação, sobre demissão, sobre expansão, sobre marketing, sobre processo, apresentações financeiras, resultados, tudo isso. A Moai é o ambiente para esse tipo de gestor, esse tipo de líder ou de empreendedor. Então, chega essa demanda para a gente, o empresário, estou procurando um grupo que me ajude nesse tipo de tomada de decisão. E aí, ali dentro, de acordo com o faturamento, com desafio, com perfil, a gente tem sempre um conselho certo ali. Você sabe como é que é, né? Essa vida do dia a dia do empresário? Sei bem. Que tem que bater o escanteio, cabecear e fazer tudo, né? Exatamente. Mas eu chego lá, então não é um ambiente em que eu vou ter um monte de curso, um monte de aula, é uma experiência de reunião de conselho mesmo. Eu vou trocar ideia com outros empreendedores. Sim, a gente tem também, na verdade a Moai faz 220 eventos por ano. Então, essa semana a gente já fez 2 eventos, semana que vem a gente tem um churrasco. Uma empresa de festas, de eventos. É quase isso, a gente brinca de ser a R2 corporativa. Mas então você tem sim, toda semana você vai ter uma mentoria, um workshop, um treinamento. E agora o conselho estratégico, ele é um ambiente, uma reunião profunda de 4 horas e meia, onde todo mundo apresenta seus desafios, a gente vai a fundo ali em qual é a questão raiz, né, o problema raiz, e todos compartilham o que fariam no seu lugar. Então você imagina você trazer um desafio e ter o enriquecimento desse desafio de 10 outros empresários. Também cada conselho ele é coordenado por um empreendedor de Brasília com vasta experiência já empresarial. O Bindes estava aqui também semana passada, ele é um dos coordenadores. Isso, vamos botar o do Bindes aí para quem não assistiu. Eu nunca sei se é aqui, mas vai estar aí em cima. Aqui. Com certeza tem bastante conteúdo legal lá. Então esses coordenadores trazem uma experiência, mas não é a ideia de ser um mentor, é a ideia de ser um coordenador, criar elo dentro do grupo, sabe? Fazer troca mesmo. Cara, eu já vi várias pesquisas que dizem que assim, a posição de CEO, de líder, é super solitária. Um dos sentimentos que mais a gente tem é estar sozinho nesse momento de tomar decisão. Eu estou imaginando aqui que participar desse conselho deve aliviar bastante esse peso, né? Porque você compartilha e ouve de pessoas que estão na mesma posição. Sim, eu acho que é uma das carreiras mais solitárias que tem, né? E a gente costuma... Às vezes o empresário tem você cria uma barreira, né, de não se demonstrar frágil, de não ter vulnerabilidade. Afinal, você é o líder da empresa, as pessoas estão todas contando com você. E quando você está num evento de negócio, ou numa palestra, ou no mercado,
você quer estar, né, presente. Mas, na verdade, por detrás disso, tem esse sentimento de insegurança, esse sentimento de será que essa decisão está certa? Será que eu estou certo ou errado? A gente sabe que todo empreendedor conhece muita gente, né? Mas às vezes a gente não tem a oportunidade de ter o contexto certo. Isso, a gente conversa... um ambiente específico para aquilo. Isso, você já teve com certeza com algum amigo num barzinho, você teve uma puta conversa de negócios, né? Todo empresário tem isso. O que a gente faz é contextualizar isso, criar um ambiente de confiança, onde as pessoas assinam um termo de confidencialidade. Eu acredito muito nisso do ritual, né? Vamos criar esse ambiente seguro e agora o foco é a gente falar sobre negócios. Então isso traz uma perspectiva diferente. E outro ponto, às vezes, também, que quando a gente está dentro da nossa operação, a gente tem ali os amigos próximos, os próprios funcionários, aí você tem muitos sócios, e aí você pensa, eu não estou me sentindo tão sozinho porque eu tenho muitas pessoas ao meu redor. Mas acaba que o modelo mental é muito similar, você vive em contextos muito parecidos. Ou são pessoas que não têm coragem de dizer não, você está fazendo errado, não faz isso, né? Exato. É diferente. E não tem também o olhar de fora, né, cara? Eu sinto muito isso. Já empreendi sozinho por muitos anos e várias vezes, e hoje eu já não cometo mais esse erro. Mas, assim, uma das coisas que eu percebi é que, assim, o olhar de fora, de quem não está no olho do furacão, ele é muito apurado, assim. Então, ele te diz coisas óbvias que era para você estar enxergando, mas como você está ali, né? No olho do furacão você não enxerga. Sim. Você já construiu muita coisa com o network, através do networking ou com as pessoas em volta? Já, com certeza. Já deixei de fazer muito isso, porque, como eu te disse, né, eu tinha um olhar muito fechado. Mas depois que eu descobri isso, hoje eu tento me cercar de pessoas boas para trocar ideia, para fazer acontecer, porque funciona muito melhor. Legal. Eu falo isso, Saulo, quase todas as vezes que eu vou bater um papo, fazer um podcast, uma palestra. Mas eu acho que diferencial competitivo é algo que traz com o networking, que você consegue desenvolver ou comprando ou tendo um caminho muito claro. Porque, o diferencial competitivo não é qualidade, não é preço, não é nada disso que a gente fala. Na nossa visão, diferencial competitivo é nitidamente aquilo que seu concorrente não copia. Então, quando você tem uma cultura organizacional, aquilo ali é um diferencial competitivo. É muito difícil o seu concorrente copiar a sua cultura, são muitos elementos ali. O network, ele traz isso também, porque networking você não compra dos outros, ele não é um recurso que você consegue transferir e ele te dá mais velocidade no mercado. Então, imagina que um empresário vai fazer um lançamento de uma nova sede de uma unidade dele de Brasília. E ele está desenvolvendo o networking dele há 10 anos. Aí ele chega na cidade, ele desenvolveu isso com profundidade, com frequência e tudo mais. Cara, ele tem inúmeras pessoas para chamar. Ele tem um cara da agência de marketing que ajuda a abrir alguns caminhos. Ele tem o cara da mídia. Ele tem uma pessoa que vende sorvete que coloca um carrinho lá. Ele tem uma pessoa de TI. Ele tem uma pessoa de tráfego que dá uma visão. Ele tem uma velocidade muito grande. Já a pessoa que não desenvolveu, ele conta diretamente com os relacionamentos contratuais, então com quem ele contrata direto, ou com uma rede muito próxima a ele. Então, network não é só sobre conhecer pessoas para oportunidades. Eu ia te perguntar, o que é network? Eu acho que é sobre ter velocidade, sobre ter acesso a soluções complexas, é sobre você, qualquer tipo de desafio que chega, você ter para quem ligar, para quem conversar e para quem ter uma visão, ter uma visão honesta daquilo. Então, o networking é algo que você cultiva, né? Você não acha que a tecnologia tá substituindo ou vai substituir isso? Esse lance de, preciso de um cara do sorvete, eu vou lá no Google e tal. Como é que você enxerga isso? Eu já vou emendar outra pergunta. Você mencionou também que essa proximidade é muito importante e tal. Como é que foi a pandemia para vocês? Legal. Eu acho que a primeira pergunta, eu acho que vai complementar. Eu acho que a gente consegue se conectar online, mas como seres humanos, né, imagina que desde a essência nós nascemos em comunidade, né? A gente precisa estar em rede para sobreviver. Senão, desde a idade das cavernas, a gente não conseguiria sobreviver naquele contexto. A forma como a rede funciona, ela pode ser digital, ela pode ser física, você tem os prós e os contras. Então, tem pessoas que conseguem ter relações extremamente profundas no digital. Então, acho que quando você tem os dois, e na própria Moai, nós temos o Moai Hub, que é um hub online de networking, onde as pessoas se comunicam tanto no digital quanto no presencial. E a pandemia, ela basicamente dobrou a Moai de tamanho. E aí eu vou explicar por quê.
Antes da pandemia, a Moai já estava relevante, já tinha mais de 200 empresários na rede, mas a gente encontrava muito empresário que falava assim, cara, eu não preciso de network. Pô, minha empresa aqui tem 35 anos de mercado, a gente está com puta faturamento, eu não gosto de perder meu tempo com isso. Tava na zona de conforto ali, voo de cruzeiro, exatamente. Aí a pandemia veio e... Chegou a pandemia, cara. Aí você tinha aquele empresário, aquela empresária que não estava no digital ainda, que não sabia o que fazer, que tinha um advogado que ela não acionava esse advogado há 15 anos, o cara não estava tão atualizado, ou... Putz, foi o caos. E aí todo mundo veio para a Moai. E a Moai era rede. Então você vê, em uma semana, a Moai puxou os maiores especialistas em food do mercado, veio o pessoal do iFood falar, pessoal, é assim que vocês montam a plataforma e tudo mais. Tinha gente com problema logístico, veio o pessoal de TI, veio o pessoal de logística e criou uma rota direta, a gente criou campanha interna, a gente trouxe banco. Então, toda a velocidade, lembra? Velocidade de solução de problema, isso você consegue através de uma rede de networking. E eu acredito muito que é isso, a Moai vem como uma plataforma que profissionaliza o networking, não só a Moai, como qualquer rede, né? É responsabilidade de cada um. Eu acho que todo empresário tem que ter seu CRM pessoal, que é o CRN ali de networking, para você ir desenvolvendo essas ações, né? Você já deve estar acostumado, pô, como podcast, você chama muita gente da sua rede e de indicações da sua rede, né? Sim, já virou hábito aqui, termina, eu vou fazer isso contigo. Cara, quem você indica para vir para cá? Legal. Então você vê, essa cordinha, ela vai te abrindo novas oportunidades, te apresentando novas pessoas, e você vai tendo diferentes opções, assim. Massa. Então hoje vocês estão online e offline, tem conselho online também, como é que está funcionando isso? Os conselhos estratégicos que tinham na pandemia, a gente deu uma pausada neles, a gente está com muito projeto, abrindo um conselho atrás do outro, agora a gente está querendo entrar na linha de educação corporativa também. Então, ainda não voltamos com o online, mas a ideia é ter, sim, alguns conselhos 100% online. Cara, eu sou um que, se pudesse escolher, eu faria o offline, porque apesar de trabalhar com tecnologia, ou talvez por conta disso, eu sei o valor do presencial, eu sei o valor do olho no olho. Você não consegue ficar 4h30 numa reunião de conselho com uma conexão, com a mesma energia e tal, pô. Para dar aula, que eu dou aula, eu não aguento mais dar aula no Zoom. Né? Imagina uma reunião de conselho ali com 10 pessoas falando de problema, de coisa séria, de decisões que impactam vidas, né? Isso, o presencial é muito bom para isso. Sim. Né? E a Moai bebeu muito da fonte da perestroika, na forma de trazer um conteúdo de ponta de uma maneira disruptiva, tentando criar modelos. A gente bebeu muito da fonte da Vistage, né, dos Estados Unidos. E nós somos uma empresa jovem. Então, em Brasília, eu costumo dizer, o que a gente tem de empresários inquietos, jovens, a maioria está na Moai hoje. Aí, por quê? A Moai acaba que é um espaço de descompressão para o empresário. Você vê, sexta-feira que vem, a gente vai fazer um churrasco em parceria com o Super Quadra Bar, com 150 empresários numa casa do lago. É um ambiente que os empreendedores estão ali. Não é aquela reunião formal e não é um evento de conteúdo. Mas todo mundo está compartilhando dos seus ganhos, das suas dores. Você está com quem te entende, com quem está na mesma jornada. Num ambiente leve. Né? Num ambiente leve. A gente contratou uma puta banda de samba para estar lá. Então, a gente tem esses eventos. Logo na próxima semana, a gente tem um evento super técnico no NAU para 200 donos de bares e restaurantes com a Foodness, que está vindo de São Paulo. Então, esses diferentes ambientes trazem para o empresário essa conexão humana e a descompressão, a diversão. Eu acredito muito nisso, que você conectar emoção física mesmo, experiência com conteúdo, você fixa muito mais, você absorve mais, você tem um contato melhor com a marca, né? Então, qual foi para você o clube ou o curso que mais te impactou? Assim, que você falou, putz, esses caras fizeram diferente, gostei muito da experiência. Cara, a Perestroika, eu fiz um curso na Perestroika que me impactou muito. A turma da Cotidiano, não posso deixar de falar também, acho que o conteúdo que eles trazem é muito bom. Mas acho que, puxando assim da memória, é sempre assim, é o que veio diferente, é o que não veio... Né? O feijão com arroz ali, o quadradão é que entregou de uma maneira diferente. Você fez MBA em alguma escola formal? Eu fiz um LLM, que seria um MBA jurídico, vai assim, mal comparando no FGV. Legal. Ali dos 2 anos é difícil lembrar, direto, você esforça um pouco, né? Agora...
Não, eu lembro tipo assim, cara, este professor, né? Não esse cara fez a diferença. Este professor fez a diferença. Legal, é isso. Então, e é uma conexão, né? É uma pessoa que está ali. Provavelmente faz parte da sua rede até hoje, de contato. Então, acho que a gente busca isso. A gente estava até conversando aqui antes de começar a gravar sobre como as pessoas confundem o networking como agora eu estou trabalhando, né? Agora eu estou num ambiente formal e tal. E eu acredito que é o contrário, né? Networking é um ser humano ali atrás. Então você se relaciona e você cultiva essa relação da mesma forma. Eu acho que quando você faz o network como um trabalho, com a carga de trabalho, acho que nem funciona direito. Sim. Porque parece uma troca. Parece, cara, pô, eu só te liguei porque eu tô querendo isso de você. Sim. Fica um negócio artificial, né? E o jeito correto, assim, abrindo a caixa preta de como a gente construiu uma rede de 470 empresários. Eu sou o menor de todos os empresários da rede. Eu sou um elo ali, eu sou uma plataforma. O que eu faço? Toda vez que eu conheço um empresário, eu falo muito pouco. Eu escuto. Então eu vou, Saulo, qual que é o seu projeto, cara? Para onde você está indo? Onde você quer levar esse podcast? Qual que é o seu objetivo agora de negócio? O que você está buscando de cliente? O que você está buscando de parceria? Eu vou fazendo um monte de perguntas e isso vai entrando no meu radar. E aí eu jogo isso para um CRM meu próprio, né? Tipo interno, mas de fato eu uso um Pipefy só para isso. 470 na cabeça não ia dar. Né? E aí eu começo a gerar valor para as pessoas. Aí eu chego, pô, Saulo, eu tenho uma outra indicação pro seu podcast. Pô, fulano, eu tenho uma indicação para aquilo. E toda vez que você gera isso, eu acho que é legal que você vai fazendo um karma positivo. Você gera uma conexão aqui, você gera valor para os dois lados. Sensacional. Então, o grande lance de você criar relações é você doar. Então, às vezes, a pessoa... Sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. E você vai doando isso ao longo do tempo, você vai colhendo, né, esses resultados. E às vezes a pessoa vai para aquele único evento, para aquele ambiente, e ele fala, cara, eu preciso sair daqui com um contrato assinado, eu preciso conhecer fulano e fechar. E não é sobre isso, é sobre ongoing, é um ativo permanente que você vai fazendo a longo prazo, né, e não a curto prazo. Esses dias me perguntaram no Instagram o que eu acho, como eu definia network, eu falei isso, cara, para mim networking é dar sem esperar nada em troca e ser relevante a ponto de as pessoas quererem estar com você. Exato. Porque você começa a gerar valor para o seu próximo, para o seu cliente, para o seu fornecedor, para o seu quem quer que seja, seu stakeholder. Isso vai criando esse karma positivo, as pessoas vão, isso vai reverberando, as pessoas vão querendo estar junto de você. Né? Lá na Moai a gente tem, Saulo, engraçado, a gente tem empresários de faturamento, de patrimônio e tudo, e a gente tem MEI. É claro que tem eventos segmentados, conselhos segmentados para isso. Mas é comum, às vezes, um empresário entra e vê que tem um empresário gigante. E aí ele chega e já fala assim, Vini, agora eu já sou da Moai, eu quero o contato de fulano de tal, porque eu quero lá que ele compre o meu sistema. Eu falo assim, cara, calma, né? Não é bem assim que não funciona. É bem assim. Já pensou, e o que você falou tá corretíssimo. Como que você pode se tornar relevante para ele? Começa a aparecer na rede dele, tenta gerar um valor para ele. O que será que ele precisa? Qual que é o negócio dele? Às vezes até você fazer uma ponte de fazer uma oferta para essa pessoa de algo de graça, para você abrir uma relação, ou ir pelas beiradas e fazer uma conexão de uma conexão que vai gerar algo lá. Então é isso, as pessoas têm plano estratégico, plano de pessoas, tem OKR, mas pouquíssimas pessoas têm um plano de networking. E aí sabe o que acontece? Elas perdem muito tempo, porque elas participam da rede errada, ou elas estão no lugar certo, mas não tem um objetivo. Então você tem que olhar qual que são os meus objetivos. E não são só objetivos financeiros. Claro. São objetivos do que eu preciso aprender de novo. O que está me deixando na operação do meu negócio, que eu não consigo sair daqui, ou que tipo de estratégias que eu preciso aprender agora de marketing ou não. Você fala, pô, esse é o objetivo. Quem são as pessoas que conhecem sobre esse assunto? Quem são as pessoas que eu preciso contratar? Quem são as pessoas que eu quero que me contratem? Cada uma dessas são redes diferentes, às vezes, mas são objetivos diferentes. Então, networking também pode ser uma grande perda de tempo se você não souber para onde você está indo. Se você faz errado, se você não sabe onde está indo, vai perder tempo, com certeza. Exato. Galera, eu acho que o que o Vinícius já falou até aqui já merece uma curtida aí no vídeo, né? Uma inscrição no canal, clica no sininho e compartilha com aquele seu amigo que está precisando aprender a fazer network, que quer melhorar faturamento, que quer melhorar conhecimento, que quer melhorar relacionamento. Porque ele já entregou muito conteúdo bom aqui, tem mais vindo aí. Então se inscreve aí no canal,
curte. Lembra também de ir lá no site da Moai. Qual é o site da Moai, Vinícius? @Moai Brasil, Instagram, e o site mmoai.com.br. Então vamos deixar aqui na descrição do vídeo também, para vocês curtirem lá a Moai. Cara, você falou ao longo aí do tempo muito em emoção, em conexão, em vulnerabilidade. Essa é uma palavra que está meio que na moda, né? Teve aquele TED da Brené Brown, escreveu um livro, muita gente está lendo esse livro, recomendando. Como é que é isso dentro de um conselho ali, na porta fechada, com termo de confidencialidade, onde aqueles empresários, empreendedores tiram a carcaça, né? Tiram a armadura? O que você já viu assim? E qual é a importância dessa vulnerabilidade para um empreendedor? Legal. Pô, engraçado porque a gente fala nisso desde que a Moai fundou, 5 anos. A gente falava, né, já no nosso pitch de entrada, aqui é um lugar que você não veio para falar aquilo que você é bom. É um lugar para você falar aquilo que você é ruim, porque aquilo que você é bom... Ótimo pitch. Aquilo que você é bom, a gente já sabe que você é bom. A gente quer saber, cara, onde que tá doendo, o que é o problema. E quando a gente lançou a Moai antigamente tinha até outro nome, chamava Viewmaster, era um nome brega pra caramba. Era você masterizado, olha isso, cara. Depois eu falo da história do nome da Moai agora, que é um puta brand. Mas, pô, na verdade, eu achava também que ia ser difícil. E, na verdade, as pessoas estão sedentas por isso. Para serem ouvidas e para falarem aquilo que elas estão precisando de ajuda. Então, pô, eu já vi empresário chorar, eu já vi empresário desabafar, abrir conflitos internos gigantes com ele mesmo, em questão de valores, de para onde a empresa está indo, ou como que um sócio pensa e como que ele pensa, ou de decisões difíceis com pessoas, de... entrada ou saída de pessoas dentro do negócio. Eu já vi mulheres chorando, por exemplo, falando sobre como elas se sentem abusadas no mercado extremamente masculino e entender que ali é um ambiente seguro para ela ser amparada. Então, foram inúmeros os cases de vulnerabilidade, estou dizendo assim, nos cases abertos, mas também de empresários que têm empresas que na vitrine são extremamente relevantes e que ninguém imagina que por detrás está um caos. E aí ali ele consegue chegar e falar, gente... Tá vendo isso aqui que vocês estão vendo? Não é nada disso. Deixa eu falar para vocês o que é. Real. E aí ele começa a expor todos os desafios, a pessoa fala, cara, beleza, tamo junto, vamos organizar isso. Então, é a parte mais gostosa, assim, da Moai, é isso, é você tirar o blazer e é ali que você cria o vínculo, né? Na vulnerabilidade você cria o vínculo, sem dúvida nenhuma. Ninguém se relaciona com um robô. Isso que você falou eu acho interessante, porque na minha advocacia eu vejo muito isso também. De repente aparece um cliente que eu conheço, você conhece a empresa, você fala assim, cara, eu vou atender tal empresa, aí quando ele abre o capô, você fala assim, nossa, não imaginava que o negócio estava feio assim, né? Mas é o nosso, enfim, é o nosso trabalho e ir ajeitando e ajustando ali. E no caso de vocês, eu imagino que, cara, muita coisa emocional mesmo que é aberta ali, porque a inteligência emocional ou a falta de inteligência emocional vai refletir no negócio da pessoa. Total. Né? O Homero Reis, que era um professor do CEUB muito querido, ele me falava uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele falava assim, todo mundo acha que nós somos seres racionais, mas nós não somos seres emocionais que usamos a razão para explicar nossas emoções. Boa. Então, tudo tá atrás daquilo, né? Manter um negócio em pé, eu acho que hoje em dia muito se fala sobre mercado de coach e tudo mais, eu concordo, não vou entrar nessa esfera, mas você manter o equilíbrio emocional é extremamente importante para montanha-russa que é empreender. Então, pô, você é advogado, Saulo, você sabe, normalmente quando o empresário procura um advogado, quando não é um cliente que já passou por algum problema, são raríssimos, normalmente ele está já com um problema e já está desesperado, né? E é urgente e precisa de uma solução para ontem. Infelizmente a gente não tem a cultura do preventivo ainda, mas normalmente é assim mesmo. Exatamente. Então, eu acho que é dessa montanha-russa você criar ambientes para que ele possa desabafar, para ele possa expor, para que ele possa ter uma continuidade, e tem isso também, né? A Moai não é um serviço com início, meio e fim. Nós somos uma adesão tipo Netflix. Estou precisando, quando eu não quero, mas dificilmente você vai parar de precisar de networking e nunca você vai parar de ter desafio. Então, quanto mais você cresce, mais complexos ficam os desafios e de mais ajuda você precisa, né? Então, é algo que você vai desenvolvendo ali. O Ben Horowitz fala naquele livro dele, O Lado Difícil das Situações Difíceis, que é mais ou menos isso, cara. Uma das ilusões do empresário é achar que um dia vai ficar tudo bem. Nunca vai ficar tudo bem.
sempre, cara, você cresce, fatura mais, tem mais lucro, mas surgem outros problemas, ou mesmo que assim, tá linda a sua empresa, tá perfeita, tá rodando como um reloginho, vem uma pandemia, troca um governo, a Selic sobe, coisas totalmente fora do controle que vão impactar o teu negócio. Você já deve ter falado várias vezes aqui para sua audiência, mas qual que é a personalidade que você mais admira, se você for escolher uma? Cara, eu tenho pensado nisso, assim, eu tenho pensado no seguinte, se eu pudesse conversar ou convidar quem que eu gostaria. Tem algumas, mas eu gostaria de conversar com Murilo Gun, com Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa, e com Flávio Augusto. Pô, legal. Flávio Augusto é fantástico, né? Tem uma que eu admiro, mas assim, é o Barack Obama. Mas na verdade, eu até criei um modo que eu falo na empresa, galera, agora é modo Barack Obama. Mas é porque eu faço muita modelagem, assim, né? Certo. Aí quando a gente tava, foi numa discussão de conselho, a galera tava discutindo, aí o cara no estado de caos, assim, tipo, minha empresa tá a ponto de explodir, eu não aguento mais. Aí o outro empresário falou, cara, você já parou pra pensar como deve ser o presidente dos Estados Unidos? Aí tá lá o Barack Obama, o cara chega, aí ele abre a sala lá, o salão oval, e chega um dos ministros, sei lá, e fala, uma escola foi hoje, tá rolando um tiroteio. A Coreia do Norte está desenvolvendo uma bomba que vai chegar aqui no país. O fulano de tal aconteceu, qual o problema? A economia está com um problema tal. O dólar foi desvalorizado. 50 problemas complexos. Você já viu o Barack Obama, na hora dele conversar com o pessoal? Em calmo, em paz, conversando bem, boa dicção, mantendo o equilíbrio emocional do caramba. E a reflexão que a gente teve foi, o ideal é você desconectar a emoção dos problemas do seu negócio e você conseguir olhar para eles como problemas, uns mais complexos, uns menos complexos. Mas quando você se envolve, aí, cara, vira uma montanha... Você entra no olho do furacão que eu tava falando. Sim, e quando você conversa com outras pessoas abertamente sobre o problema, você consegue tirar essa perspectiva. Ainda mais quando o grupo de pessoas que você conversa são capazes de falar, calma, eu já resolvi isso. Então, quando o Barack Obama chega lá, chega o ministro da Defesa e fala, calma, nosso plano é esse. O outro chega e fala, calma, nosso plano é esse. Então, quando você vai decantando, você consegue dar uma freada e entender um pouco melhor qual que é o próximo passo, né? Eu tô lembrando de um quadrinho, não é nem um meme, é um desenho que tenta explicar o que é uma consulta com um psicólogo. Que é a cabeça da pessoa, assim, um balãozinho em cima, que é tudo embaralhado. Aí ele vai falando, o fio vai saindo liso, né? Esticado. Você está explicando, eu estou imaginando exatamente isso. Cara, estou aqui no olho do furacão e tal, mas só o fato de eu falar, explicar, a minha cabeça já... Eu estou ouvindo o que eu estou falando, a minha cabeça já vai conectando algumas coisas, já vai melhorando algumas coisas, eu já vou acalmando, serenando. E ter a segurança de que eu posso ser vulnerável e conto com, sei lá, são 10 pessoas mais ou menos no conselho, conto com 9 pessoas para me auxiliar, isso deve dar uma tranquilidade, uma serenidade bem bacana. Eu vi um case assim, de uma empresa que cresceu, vou até gravar esse depoimento em formato de dossiê, mas quase um meu sucesso.com, a gente está criando uma coluna de grandes cases de Brasília para apresentar. Mas você vê, era uma empresa de um produto extremamente nichado, extremamente específico, já estava bem, tinha 21 funcionários. Mas o processo de venda deles era muito ruim, ele já tinha procurado algumas coisas dentro de um conselho. Uma empresa de um outro segmento, que tinha uma venda muito agressiva já no formato de call center, passou para ele um processo de pré-venda, de qualificação de lead. Cara, algo muito simples, mas ele não tinha parado para pensar nisso. Ele foi, aplicou, deu 3 meses, ele dobrou de tamanho em vendas. Então ele foi para 40 e poucas pessoas, veio pandemia. A gente chamou o pessoal da Officeless para fazer um conteúdo, inclusive... The Officeless. Inclusive uma boa indicação aqui, acho que é Lucas, ou o senhor, não lembro agora. E ele ensinou para ele todas as sacadas de você criar uma cultura organizacional home office. E ele pegou aquilo, trouxe para o conselho a ideia, o conselho foi ajudando a formatar, compartilhando várias ideias de cultura digital. Ele foi junto com isso para quase 80, porque no meio da pandemia o produto dele, que era basicamente conseguir outra cidadania, ajudava. Na pandemia a pessoa estava em casa e tinha mais tempo, então agora eu tenho tempo para desburocratizar isso.
E aí quando acabou, começou a entrar numa estabilidade. E alguém do conselho falou, cara, você já parou para pensar que você não resolve só a cidadania desse único país? Que na verdade o seu modelo é você desburocratizar um processo extremamente burocrático. Então, se você inverter a ótica do seu negócio para algo mais amplo, você consegue escalar. Cara, esse cara cresceu mais de 20 vezes, hoje está com mais de 160 funcionários e quase todas as principais sacadas estratégicas, essas vieram dentro de um conselho. Então, às vezes, quando a gente fala, às vezes é muito óbvio, mas o empresário só vai ouvir se ele estiver num ambiente vulnerável. Senão é mais um conteúdo que você ouviu e, pô, legal isso aqui, mas não sabe tocou, quando não toca? Não tocou. Exato. Cara, como é que é a relação dos... Como é que você chama os empresários? Cliente? Os membros. Os membros com a Moai. Porque assim, eu multiplicar meu faturamento por 20 em decorrência, claro, do meu trabalho, mas de uma sacada que eu tive lá dentro, deve gerar uma conexão muito grande com a tua empresa, né? Como é que é isso? Sim, muito forte. A Moai tem um engajamento absurdo, assim. A gente faz evento para 200 empresários em uma semana. Então, o que a gente fala, o que a gente indica, o que a gente sugere, normalmente tá muito. Você vê, 470 empresários, mais 220 eventos, é muito evento. É muito evento. Para a mesma base. Mas a gente muda muito, a gente atrai muito. E a gente tem lá na Moai, entram cerca de 20 a 50 novos empresários por mês. E nosso churn rate é de 3%. Então a gente está crescendo, a gente está numa crescente absurda. E é muito por isso, você gera um sentimento de gratidão. Tem empresário que ou acelerou tanto, ou entrou num momento de vida que teve um filho e tal, que já tem alguns meses que ele nem vai em algum evento nosso. Mas ele está ali porque o que ele já teve de resultado, ele sabe que, cara, quando eu voltar a ter tempo, esse negócio já me gera um valor muito maior. E aí, conectando isso, eu tenho a essência do nosso nome. Moai vem de Okinawa, que é um arquipélago de ilhas no Havaí. E muito antigamente, essas ilhas eram habitadas por tribos. E essas tribos tinham tanto tecnologias quanto dialetos diferentes. Então, uma construía casa de bambu, mas não sabia muito de pecuária. A outra não sabia construir barco, mas sabia... Enfim, em determinado momento, essas tribos começaram a se encontrar e falaram assim, pô, você sabe construir casa de bambu e você fazer barco, por que a gente não cria um grupo? E dentro desse grupo a proposta vai ser a gente compartilhar as experiências da tribos para juntos a gente crescer e se desenvolver. E o nome desse grupo foi Moai. Então essa é a nossa essência, é a troca de experiência entre os empresários. Sensacional. Entendeu? Sensacional. É muito pobre quando você entra... Imagina que você tem uma contabilidade, né? O pessoal aqui do contabilidade digital. Só da Facilite aqui, ó. Boa. Aí a Facilite chega e fala, ó, Vini, o meu objetivo na Moai é vender contabilidade digital. Pô, se ele vender para 10% da rede em 2 meses, já é muita coisa, né? Pô, vender para 10% da rede toda. Mas não vira o jogo dele. Então a nossa proposta é muito maior do que essa. Aí ele chegar, a Facilite chega e fala, Vini, seguinte... O cara ajuda desses 300 anos de experiência que tem dentro do meu conselho para como vocês fariam para criar um funil para eu vender para 1.000 clientes, para 5.000 clientes. Então ali você tem a experiência de todo mundo para ir trocando ideia e pensando e tal. Acho que essa troca é a mais legal, né? Entendi. O foco não é vender para os membros, realmente o conhecimento, a experiência acumulada que você vai achar ali dentro, que faz muito mais sentido. E Sala, acho que isso não é nem da Moai, né? É nosso. Então, pô, se você tiver uma experiência de estar com o Flávio Augusto, imagina isso, Saulo chamou o Flávio Augusto. Aí você chega, o Flávio Augusto senta aqui e você fala, Flávio, você quer comprar minha advocacia? Eu não vou vender nada. Aí ele fala... Vou vender nada para ele. Aí ele fala, não. Vou só ouvir. Acabou a reunião. Enquanto você tem a oportunidade de passar 2 horas aqui conversando Só vou ouvir, lógico. É isso, show de bola. Cara, você falou muito em modelagem. Você passou na tua mão, claro que na tua mão, mas na tua empresa, mais de 470 empreendedores. Se você fosse criar um modelo de empreendedor com base nessa experiência e tal, mas assim, já que o papo está nessa linha, focando na inteligência emocional, habilidade, soft skill. Quais são as principais habilidades, soft skill que você vê que, cara, o empreendedor que tem isso, ele tende a prosperar, ele tende a crescer, ele tende a, sei lá, ser resiliente? Legal. Cara, eu acho que empatia é uma soft skill extremamente necessária. Comunicação. Eu acho que tem que ser um excelente comunicador. Se não tiver um
uma excelente comunicação, você precisa ter alguém que tenha do seu lado, porque senão você vai ter algumas dificuldades. E essas duas são bastante chaves, assim. É engraçado, né? Porque é uma mistura. Acho que você não consegue dizer qual que é a personalidade ideal do empreendedor. Claro, porque você tem aquele cara que é mais duro, vendedor, muito empático e dá certo do jeito dele. E você tem um cara que é mais na dele, nada empático, mas tem algum outro tipo de habilidade. Mas eu não tenho, assim, hoje na minha cabeça um modelo ideal. Eu sei que... Depois eu vou falar minha indicação de livro, mas tem uma coisa que as pessoas não entendem às vezes quando elas começam a empreender, que a gente vive num país onde o empreendedor, mais de 90% deles são empreendedores situacionais e não por opção. Então a oportunidade surgiu na frente dele, ele precisa começar a fazer rodar aquele negócio, e aí você tem empresas, mais de 80%, você deve saber melhor do que eu. São empresas familiares, né? Então são empresas familiares que vieram de uma necessidade e aí depois você vai passando isso para o filho, às vezes. Então essa é uma característica muito presente. E às vezes hoje o pessoal olha e fala, cara, eu vou ser empreendedor porque empreender dá muito dinheiro, empreender é cool, empreender tá na moda. Só que empreender é sobre pessoas, é sobre liderar. Você tá o tempo todo liderando pessoas, comunicando e tudo mais. Se você sabe fazer parmegiana, essa semana eu estava conversando com o empresário e me falou isso. Você sabe fazer parmegiana, a última coisa que você precisa saber para abrir um restaurante parmegiana é saber fazer parmegiana. Você tem que saber de números, você tem que saber de pessoas, você tem que saber de comunicação, de vários outros aspectos, sabe? Então... o Bendis comentou isso aqui, que eu acho que o livro que ele recomendou foi O Mito do Empreendedor, que é exatamente isso. É assim, cara, você saber fazer parmegiana e ser dono de restaurante são duas coisas completamente diferentes. Excelente livro, exatamente. Ele fala sobre sair da operação e sobre você estar na parte estratégica do negócio, né? Então... E, cara, eu comecei a abrir minha primeira empresa com 23 anos e era engraçado. Porque eu tinha no meu vizinho, num shopping, né? Então, o meu vizinho de loja, eles eram um casal, empreendedores situacionais total. Tipo, temos que fazer isso aqui virar. E eles tinham uma loja de aquários. E eles eram muito bons, muito trabalhadores, etc. Mas eles não saíam de dentro da loja. E com o tempo, eu com 23 anos, sei lá, em 6 meses eu percebi assim, cara, eu achava que aquela história, o olho do dono é que engorda o gado, então eu achava que eu tinha que ficar lá. E com o tempo, aí eu fui caindo a ficha, falei assim, cara, eu não posso estar aqui dentro. Eu preciso ter olhar estratégico, eu preciso olhar de fora, eu preciso me conectar com outras pessoas. E eu falava isso para ele, falei assim, cara, sai daí de dentro, vai fazer a conexão. Não, mas um funcionário tá caro, a gente não tá conseguindo dinheiro, é melhor eu estar aqui. E a gente ficava martelando isso e, cara, hoje, quando eu dou mentoria, das coisas que eu mais repito é exatamente isso, bicho. Sai do olho do furacão, olha o teu negócio de fora. Você não é funcionário do teu negócio, você é CEO, dono, você que quer que seja. Você precisa se cercar de pessoas boas do seu lado. Não sei se você conhece o Renato, ele me falou uma vez uma coisa que mudou meu jogo. Assim. Ele falou assim, Vini, todas as vezes que eu esperei ter dinheiro para contratar boas pessoas, o meu negócio quebrou. E todas as vezes que eu contratei as pessoas para dar um jeito de ter dinheiro, o meu negócio prosperou. Então sensacional. Você precisa dar um jeito de ter as pessoas certas do seu lado, porque são essas pessoas que vão dar energia, dar o gás para você construir. Sensacional, perfeito. Eu acho que esse vale outra curtida. Acho que esse conselho aí vale outra curtida. Se você não curtiu ainda esse vídeo, curte. Se você está ouvindo no Spotify, se inscreve lá no YouTube. Se você está assistindo a gente no YouTube, vai lá no Spotify. Tem pergunta aí da nossa audiência aqui? Ao vivo, tá tudo certo aí para vocês? Beleza, então. Cara, como é que surgiu a ideia? Eu te perguntei isso lá aqui nos bastidores, mas eu acho interessante você contar. Boa, vou tentar ser bem breve, assim, mas a história era para ser um pouquinho longa. Eu trabalhava, por incrível que pareça, como gerente de projeto, PMP, de uma empresa que trabalha com desenvolvimento de tecnologia de ponta, daqui de Brasília, para todos os ministérios. Então era uma tecnologia que desenvolvia economicamente o país, mas não necessariamente dava lucro. Então eu ia em todos os ministérios, e o ministério falava, olha, eu estou precisando construir um data center em São Paulo para gravar todos os canais de televisão brasileiro 24/7, e a gente vai fazer um acervo cultural, e junto com isso eu quero conectar a Ancine, que vai fazer uma fiscalização se 25% desse conteúdo está sendo inédito. Maria. Então, cara, era um negócio assim complexo, e eu não entendia nada disso.
Então o que eu fazia? Eu viajava o Brasil inteiro, montava um grupo de especialistas, botava o problema e falava assim, galera, como a gente resolve isso? E eu ouvia todo mundo, conectava todas as ideias. Com 24, 25 anos, eu tinha crescido muito na empresa. Eu falei, pô, eu quero empreender, cara. Eu quero mais, eu quero desenvolver coisas novas. Eu acho que empreender dá uma liberdade de tomada de decisão. Liberdade de tempo não, mas de tomar de decisão vai te dar bastante. E aí eu decidi empreender. Eu já era formado em administração, tinha feito MBA na FGV, tinha uma porrada de formação, mas eu não sabia emitir uma nota fiscal. Não, eu não lembro do módulo onde eu fiz administração, falar como emitir uma nota fiscal ou como contratar a pessoa step by step. Então o conhecimento hoje de empresarial, ele não está nos livros, ele está na prática, né? Total. Aí eu falei, bom, vou fazer o que eu sou acostumado a fazer, vou em grupos onde tenham empresários. Então a minha expectativa era, Saulo, o que você acha que eu faço com esse dinheiro que eu tenho, com esse negócio que eu quero abrir? E eu encontrei um ambiente onde estava todo mundo querendo me vender algum produto, mas eu ainda não queria comprar nada, eu queria ter conversas e eu queria que as pessoas me falassem o que eu pudesse fazer e um acompanhamento em cima daquele resultado até eu chegar no nível de negócio. Aí eu parei para pensar e falei, olha, eu nunca vou chegar no nível de negócio porque a empresa nunca para de crescer. Então eu vou sempre ter que ter pessoas me ajudando a pensar, me ajudando a construir e eu tenho tráfego, processos, finanças, RH, são 50 mil áreas de um negócio que eu preciso ter gente do meu lado, especialistas maiores do que eu, cara, que eu estava procurando. E aí eu achei, nos Estados Unidos, fui achando vários outros modelos que faziam mais sentido, que era isso, vamos sentar, vamos conversar, vamos tomar decisões, vamos jogar o projeto e trazer. Eu não queria começar a empreender sozinho e ter que dar a cara a tapa aprendendo e errando ou tendo que contratar 50 mil pessoas. Claro, que é impossível também. Exato. E daí eu tive a ideia, fiz um MVP, chamei 10 amigos e daí foi crescendo, a gente chegou aí. E como é que vocês pensam em inovação dentro da Moai? Inovação está na nossa essência, né? Um dos nossos valores é always better. Então a gente sempre está mudando, sempre está testando. A gente está vendo aí o cenário de networking crescendo pra caramba. Você vê, hoje você tem empresários pagando R$120 mil para grupo de networking em São Paulo. O G4 Club é um deles. A gente tem o Marcelo Germano, acabou de lançar um do EAG. Em João Pessoa você tem um grupo chamado Soma Networking, que é um excelente grupo. Então a gente precisa, e eles já estão inovando, né? Eles estão trazendo uma nova forma de educação. Aqui na Moai a gente faz muita coisa, a gente tem um grupo em parceria com outros empresários, com o próprio Fula, que é o meu sócio, onde a gente traz inovação para o modelo de empresários early stage. Então aquele empresário que ainda não faturou o primeiro milhão, a gente tem um processo de mentoria diferente, a gente monta um paredão de tomada de decisão, a gente faz várias coisas o tempo todo. Então, hoje em dia a gente já está num nível de maturidade onde a gente trabalha muito com MVP. Então, eu sempre tenho algum MVPzinho para fazer. A ideia agora é fazer uma missão para Nova York, para levar uma galera para ter uma experiência diferente e entrar em contato com uns ninjas do varejo. Então, vai ser já um produto novo que a gente vai colocar em MVP. E tem várias outras coisas nos bastidores que a gente está desenvolvendo para lançar por aí. Legal. Vamos então, cara, para o nosso momento fuck up. Um erro aí que você tenha cometido na tua trajetória, que tenha doído, mas que hoje você olha para trás e é um ótimo aprendizado para ser compartilhado. Assim. Legal. Cara, eu acho que um dos erros que eu cometi, que hoje eu não cometeria mais, que me levou 2 anos para resolver, tem a ver com o que você trabalha hoje, que foi colocar pessoas ao meu lado erradas. Isso me custou 2 anos para consertar. E assim, acordo de cotistas mal feito, contrato social mal feito, papéis e responsabilidades mal distribuídos. Isso não foi ruim só para mim, mas foi ruim para todas as pessoas envolvidas. E eu trago esse conteúdo técnico, eu nem só porque eu sou advogado, não. É porque isso eu vejo que é uma das coisas na Moai que mais traz peso na vulnerabilidade, que é onde o empresário mais erra, cara. Ele esquece de fazer lá atrás e lá na frente. Alguém trabalhou muito, alguém fez alguma coisa e tá mal combinado e isso traz um prejuízo gigante. Então, assim, quando eu cometi esse erro, é algo que eu nunca mais vou errar. Acho que no MVP eu já faço um pequeno acordo, um termozinho de intenção, eu já faço alguma coisa. Eu falo o seguinte, Vinícius, cara,
tem coisas que você precisa resolver quando está todo mundo pobre, quando está todo mundo quebrado, quando a empresa não está faturando. Porque a partir do momento que entra dinheiro, as coisas começam a complicar, essa conversa que você ia ter tido antes, que era muito mais simples, ela vai ser muito mais complexa. Sim. Às vezes você se juntou com um familiar ou com um amigo, que essa conversa era super simples e agora você vai arriscar uma amizade ou uma relação familiar, porque o jogo mudou. Sim. E antes disso, antes de entrar dinheiro na parada, era muito mais simples. E depois que entra dinheiro, isso fica muito mais complicado. Estou feliz de você estar falando isso aqui, porque não sou eu vendendo o peixe da advocacia. É um empresário consciente que passou por isso na pele. Sim. Infelizmente, o empresário brasileiro ainda, na média, ele precisa passar na pele para depois entender o poder, a importância do preventivo. Mas que bom que você está trazendo isso aqui. Uhum. E o livro que você recomenda para a gente, cara? Legal. O livro que eu recomendo se chama Os Primeiros 90 Dias. É fácil de achar o autor, eu esqueci agora o nome. Mas é um livro... A gente bota aí na descrição. Boa. Mas é um livro que mudou a forma como eu trabalho. Hoje na Moai tudo é trimestre. Quando eu fecho um novo negócio, tudo é os primeiros 90 dias. Que é um livro que te dá um caminho das pedras. Ele fala assim, tudo que você fizer em negócio, se você assumir uma nova liderança, se você entrar num novo produto, se fechar uma nova parceria, os primeiros 90 dias são os mais importantes para você mostrar grandes resultados. Então você tem que fazer de tudo para em 90 dias você atingir alguns objetivos. Então se você leva isso para sua empresa, você pensa assim, cara, nos próximos 90 dias, que é um tempo legal para você pensar, elaborar, desenvolver e entregar, o que são os pontos mais importantes? O que se terminar esses 90 dias eu tiver feito, eu vou falar, cara, valeu esse tri. E isso mudou a minha forma de pensar e agora eu sempre penso em trimestre, sempre eu contrato alguém, eu falo, vamos lá, cara, seu plano de 90 dias. Fecha uma nova parceria, vamos lá, plano de 90 dias. Nossa. Contrato uma nova liderança também. E aí isso traz velocidade para o seu negócio. Às vezes é muito comum você ver o empresário que não tem plano. Fala, o meu plano é anual, só que o plano anual é muito difícil de acompanhar. Então, se você tem um plano num período de tempo que não é tão curto para te deixar ansioso e nem tão longo para te deixar acomodado, ele te traz velocidade. Então, é um excelente livro, ele tem um monte de mapa, ele é bem objetivo, tem várias metodologias, então vale a pena aí vocês lerem. Show, vou deixar aqui na descrição do episódio, turma. E lembrando, se você comprar o livro pelo nosso link, você vai estar ajudando o canal também a crescer mais. Você não paga nada mais por isso, mas a Amazon dá um rebate aí pra gente que ajuda a gente a gerar esse conteúdo. Que, pô, eu acho sensacional, eu sempre aprendo demais aqui, tô aprendendo pra caramba com você, com a turma da Moai. Eu vou sair daqui, já vou entrar no site da Moai para ver como é que se inscreve lá, como é que faz para participar desses conselhos. E, cara, brigadão demais. Pô, obrigado um você, puta de um aprendizado aqui, eu tenho certeza que a turma vai gostar. Comenta aí o que vocês acharam do Vinícius, o que vocês acharam das ideias que ele trouxe aqui e da Moai, e eu vou abrir para você se despedir aí da turma. Obrigado, pessoal. Um prazer demais estar com vocês. Me sigam também nas redes sociais, @ViníciusPostai. A gente compartilha bastante conteúdo lá de networking. Vocês sempre ficam por dentro também dos bastidores dos eventos da Moai. Beleza? É isso, tamo junto. Vamos em frente. Valeu, meu irmão. Obrigadão, viu? Abraço. Tchau, tchau.